Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar então o nosso estudo do Grupo Espírita Alta de Souza, intitulado Os Anjos segundo o Espiritismo. O Grupo Espírita Alta de Souza fica sediado à Rua João Cândido Brasil, número 335, Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15 com irradiação pela família. Quarta-feira, 19 horas. No momento estamos estudando o livro Missionários da Luz. E toda quarta-feira, 20 horas, com estudo ou do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda sexta-feira, 20 horas, temos um estudo online e ao vivo. E aí, todo o nosso estudo do Grupo Espírita Alta de Souza online, no YouTube e no blog Alta Poetisa, a gente inicia com uma leitura do livro Vida Feliz. Para hoje escolhemos o livro Vida Feliz, número 189, que diz: A tua vida não termina no túmulo. Com esta consciência, aprende para a eternidade, reunindo valores que jamais se consumam. Toda lição que liberta do mal se incorpora à alma como força de vida indestrutível. Fosse a morte o fim da vida, e sem sentido seria o universo. A criação se esmaeceria, perderia o valor, brilharia menos, perderia o valor. E o ser pensante estaria destituído de finalidade. Tudo, porém, conclama o ser, a glória eterna, a continuidade do existir, ao progresso incessante. Estuda e trabalha, sem cessar, com os olhos postos no teu futuro espiritual, vivendo alegre, hoje e pleno, sempre. E aí vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo online que estamos realizando aqui do Grupo Espírita Alta de Souza. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, nos iluminem no caminho do bem, nos auxiliem a nos conduzir de acordo com teus ensinamentos, somente fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Nos fortalece na fé, ilumina nosso entendimento, Senhor, para que quando estivermos para cometer equívocos, saibamos refletir e nos prevenir de desrespeitar teus ensinamentos. Assim sendo, Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira, irmãos espirituais do Grupo Espírita Alta de Souza, damos início ao nosso estudo. Então, no último sábado do mês, todos os meses, temos um estudo online baseado em alguns temas que são trabalhados no livro O Céu e o Inferno. Agora, para o último sábado de janeiro, foi escolhido esse tema aqui, os anjos, segundo a visão espírita. E Kardec começa a trabalhar o tema anjos já no Livro dos Espíritos, questão 128, onde ele pergunta: os seres a que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de espíritos de natureza diferente das dos outros espíritos? Ou seja, a gente vê muitas religiões que consideram o anjo como um ser especial da criação, um outro reino, que foi criado extremamente sábio no início dos tempos, que só fazia o bem, e que uma turma deles, num dado instante, liderada por Lúcifer, teria se revoltado contra Deus, teria sido precipitado no inferno ou em algum subterrâneo da terra, e estariam lá odiando mortalmente Deus, cutucando os homens para escolherem o caminho do mal. Muitas religiões acreditam nesta versão.
vamos ver o que os irmãos espirituais responderam para Kardec. Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Relembrando o livro dos espíritos, veremos que tem três categorias de espíritos. Os espíritos bons, imperfeitos, que se dividem lá em 10 classes, desde o malzinho até aquele que quer ficar bom. Né? Desde o extremamente mal. Pega aí o pior ser que passou sobre a Terra, imagine, estaria lá pertinho do fim da escala. Né? Até os que, como nós, estamos tentando ser bons. Né? Então diz que são espíritos puros. Aí tem espírito imperfeito, tem o espírito bom, que já se libertou dos instintos de maldade, que é bom, faz o bem. Nessa categoria entram os nossos espíritos protetores, né? Os seres iluminados que passaram sobre a Terra, como por exemplo Chico Xavier e muitos outros, Divaldo Franco e muitos outros, são espíritos bons. E tem os espíritos puros, são lá no fim da escala, que não precisam mais reencarnar. Então os anjos estão nessa categoria, não precisa mais reencarnar. E aí Kardec explica, porque Kardec tem muitas outras perguntas que ele fez, que estão lá na Revista Espírita, que ajudaram ele a entender este tema. Ele explica o seguinte: a palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Se diz o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Se procurarmos no YouTube, em casos assombrados, em casos sobrenaturais, em outros episódios, iremos encontrar relatos de anjos maus. O que seria esse anjo mau? É um espírito que não optou pelo bem. Ele, apesar de ter evoluído em inteligência, ele não evoluiu em moralidade. Ele pode ter uma inteligência brilhante, mas infelizmente ainda não sabe amar como Jesus nos ensinou. Mas vamos adiante. Na Bíblia se encontra muito o termo anjo. Procurem lá no Antigo Testamento, né? E irão ver muitas referências ao termo anjo. Às vezes, com o sentido de criaturas humanas, exercendo a função de mensageiros, embaixadores, profetas. Quando Deus teria enviado duas pessoas, dois seres, a avisar Lote para sair com sua família de uma cidade condenada lá na Bíblia, Sodoma e Gomorra, acho que era uma dessas. Ele seria dois anjos que teriam falado com ele, né? Eles teriam chegado e dito: saiam ao amanhecer que esta cidade vai ser destruída. Aquele que a mulher de Ló olhou para trás e, segundo relatos bíblicos, teria se transformado numa estátua de sal. O uso mais frequente que se aplica ao termo anjo são a criaturas já existentes antes da criação do nosso mundo, mas igualmente criadas por Deus. Distinguem-se do homem pela superioridade da inteligência, sabedoria e poder. Eles aparecem em descrições bíblicas, falando aos homens na forma e linguagem humana, e são mostrados como graus hierárquicos entre si. Aqui cabe um pequeno comentário. Criação, antes da criação. Antes da criação da Terra, gente.
Se procurarem nas pesquisas científicas, os cientistas dizem que o universo como conhecemos teria sido criado há algo como 15 bilhões de anos atrás. O nosso Sol, há pouco mais de 5 bilhões de anos. Ou seja, antes tinha outra coisa. A nuvem solar teria havido, segundo os cientistas, uma estrela muito grande que queimou rápido, explodiu e criou ao redor de si uma nebulosa planetária. Uma nebulosa, como outras que tem aí a gente procura de telescópio de noite e a gente acha muitas pelo céu. Era uma nuvem composta de poeira, gases e vapores girando em torno de si mesma. No centro desta nuvem havia um núcleo de matéria que começou a atrair a matéria restante, foi crescendo e se transformou no Sol. E a Terra, há em torno de 5 bilhões de anos atrás, ela se formou. Mas só começou a ter a aparência como a conhecemos há algo como 3 bilhões e meio, um pouco mais, de anos. Ou seja, levou 1,5 bilhão se formando, caindo, cometas, poeira, se agrupando e formando o planeta como o conhecemos. Então, se o universo como o conhecemos tem mais de 15 bilhões de anos, havia seres reencarnando em algum lugar antes disso. E eles atingiram a perfeição. Outra coisa que transparece aqui, nós somos imortais. Os espíritos estão aí para comprovar. Fizeram mesas dançar, responder pergunta. Kardec comprovou a existência deles, descobriu que tem espírito imperfeito, espírito bom, espírito puro, né? Que nós somos imperfeitos, nós aqui encarnando na Terra, mas já tem uns bonzinhos por aí, Divaldo Franco, Chico Xavier, né? Tem espíritos puros, um exemplo seria Jesus, que aceitou reencarnar entre nós para nos transmitir as mensagens de só fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, de perdoar 70 vezes 7, de que a cada um será dado de acordo com as suas obras, de que temos que nos aperfeiçoar e muitos ensinamentos que ele disse que um dia seria enviado um consolador que explicaria tudo. E o que é o Espiritismo senão um consolador que explica tudo? Então, há seres que finalizaram sua evolução antes da Terra. Emmanuel, no livro Evolução em Dois Mundos, conta que seres luminosos vieram junto com Cristo para a nebulosa solar e supervisionaram a formação da Terra. E depois semearam a vida aqui. E hoje cá estamos, sob a tutela desses seres, nos aprimorando, nos aperfeiçoando. E a doutrina espírita explica que os anjos são seres criados como todos os espíritos. Por já terem percorrido todos os graus e se reunirem em si todas as perfeições, acabaram se tornando espíritos puros. Somos anjos. Como existem espíritos dessa categoria, muito anteriores ao homem, ele achou que tinham sido criados assim perfeitos. A gente, quando era criança, bem pequena, a gente não achava que os adultos foram criados grandes. Eu lembro que eu achava. Até dizer que todo mundo foi criança um dia. Mas até os meus 2 anos e meio, eu achava que tinha uma categoria chamada criança, uma categoria criada adulto. A mesma coisa temos nós a impressão em relação aos anjos. No entanto, sabemos que todos são criados simples e ignorantes. E ao longo de muitos milênios vão se aprimorando até chegar a espírito puro. Sim, um dia nós chegaremos lá. Entre os anjos, existem aqueles que se dedicam a proteger. São os anjos guardiões. São sempre superiores ao homem. Estão ali para aconselhar, sustentar,
ajudar a escalar a montanha escarpada do progresso. Cumprem junto aos homens uma bela, mas ao mesmo tempo penosa missão. É deles que nossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. São os anjos guardiões ou anjos da guarda. São os espíritos que ficam junto a nós, nos auxiliando a aprender a ser bons, a evoluir com segurança. Que saibamos acolher suas doces inspirações e colocá-las em prática. E aí vamos fazer a nossa prece final. Mestre amado Senhor Jesus, amigos espirituais, Alta de Souza, querida companheira, vos agradecemos por esse breve estudo, pelas inspirações que aqui tivemos. Vos rogamos por todas as pessoas que ouvirem esse estudo, que compartilharem esse estudo, que sejam abençoadas, fortalecidas na fé, auxiliadas a bem assimilar e colocar em prática os conselhos que seus anjos guardiões lhes transmitiram. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo. Assim seja.